Começamos um novo ano, né? Muita gente faz planejamento e nesse planejamento aí, muitas pessoas querem emagrecer, querem mudar um pouco o visual, tal, e muita coisa passa pela alimentação. A nutricionista Camila Passold está aqui com a gente para conversar um pouco com a gente sobre como ter mais saúde em 2025, começando pela alimentação. Bom dia, Camila. Obrigado pela visita. Bom dia, Jorge. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar aqui falando sobre esse tema. Como é que a gente pode planejar, né, uma vida mais saudável a partir da alimentação? Então, Jorge, é muito comum nessa época do ano, né, janeiro, virada de ano, a gente colocar como meta melhorar, né, a nossa saúde, estilo de vida, o peso, né? Acho que quem não está preocupado, né, às vezes com o seu peso. E a alimentação é um pilar fundamental, né, que a gente precisa investir, né? Não só financeiramente, né, buscando alimentos aí de melhor qualidade, mas o que eu vejo como um ponto principal é tempo e disposição e prioridades, que acho que é isso que a gente acaba pecando depois, né? A gente coloca a meta ali no início do ano, normalmente busca, né, soluções muito rápidas, né? Agora a gente está ali ouvindo bastante sobre a dieta do ovo, né, que é algo, né, bem polêmico, né? A gente vive buscando coisas que são mais fáceis, quando na verdade a gente precisa criar uma rotina, um hábito instituído, né, uma constância, né, de uma alimentação equilibrada e saudável. É verdade, né? Tem que fazer um planejamento. Agora surge muito, como você disse, essas questões das modas, né? Sim, sim. Principalmente dietas, né? Como é que a gente pode entender o que pode ou o que realmente é realidade e o que é mito nessas histórias que vão aparecendo? Sim, sim. É muito comum, né, a gente cair nessas questões, né? Porque a gente busca algo rápido, né, e milagroso. Mas eu costumo falar que a nutrição ela é muito vasta, né? A gente tem muitas possibilidades, né, de alimentos, suplementos, mas nenhum sozinho vai fazer o papel que precisa fazer no corpo, que é de ter um equilíbrio, uma saúde, né? O corpo funcionando a nosso favor, né? Hoje a gente sabe que a gente tem também a nossa microbiota intestinal, né? Nosso intestino, né? Tendo conexões com muitas partes do nosso corpo, a parte metabólica, a parte conexão com o cérebro. Mas eu preciso nutrir essa microbiota, né? O nosso corpo com nutrientes, comida de verdade, e não é mais um ou menos um, é uma composição realmente, né, como um todo. Esses suplementos, quais os cuidados que nós temos que ter? Sim, os suplementos, eles são, eu costumo falar que é um vento a favor para quem decide remar. Então, a gente tem muita coisa boa, né, que a gente pode utilizar, mas a gente precisa ter muito cuidado, né, com o produto que a gente busca, com a procedência, com o selo de pureza. A gente vê a creatina, né, sendo muitas vezes, né, questionada, a gente vê vira e mexe, né, creatinas falsificadas, então isso é muito importante. E também uma indicação, né? Não é um suplemento, ele não vai ser bom para todo mundo, ele vai ser bom para uma finalidade para algumas pessoas e não tão bom. Então a gente precisa ter um profissional olhando para isso, né? Eu acho muito importante e sempre trabalhar a base, né? A alimentação sendo base e a suplementação vindo aí como uma estratégia, né, adjuvante aí. Mas ela pode ser positiva ou pode ser negativa, né? Em que casos é mais indicado positivamente, né? E em que casos a gente deve rejeitar? Sim, sim. A gente utiliza positivamente, né, para tratar várias situações, né, como complementos realmente da alimentação. Então, eu tendo uma base boa de alimentação, eu vou complementando com aquilo que eu não tenho tanta possibilidade, ou eu quero ter uma vida um pouco mais prática, daí eu vou lançar mão, às vezes, de uma proteína, um whey protein, que é muito comum, né? A creatina, como eu falei, então, vai depender muito da situação. E, às vezes, a gente tem que também ter exames, né, que nos subsidiam para a gente poder indicar se vai utilizar ou não. Agora está muito comum utilizar muito a vitamina D, vitamina B12, as pessoas acabam tomando por conta, né? Mas a gente precisa considerar os exames, né? Como que estão esses exames para a gente realmente ter a indicação ou não do suplemento. Muitas pessoas procuram um profissional da nutrição exatamente com um objetivo, já vem com um objetivo definido. Eu quero isso, eu quero esse produto, eu quero consumir tal.
sem mesmo saber se é ou não é necessário esse suplemento? Sim, sim, com certeza. E um dos agravantes que eu vejo, principalmente no caso falando do whey protein, né, são produtos industrializados, ultraprocessados. E a gente sabe que desses produtos a gente tem que tomar muito cuidado, porque eles têm muitos corantes, conservantes, aromatizantes. Todos esses elementos prejudicam muito a nossa saúde, tanto do intestino como do nosso fígado. Então, a escolha desses alimentos e a quantidade, ela é muito importante, porque às vezes a gente quer fazer o bem, né? Estou começando a academia, quero usar lá né? Virei o ano, começando a academia, já vou comprar um whey, né? Mas procure olhar, né, a qualidade desse produto e o básico bem feito, muitas vezes, vai ser muito mais efetivo do que a própria suplementação em si, né? Cuidar ali com a comida de verdade, fazer comida boa. O hábito de cozinhar, acho que é algo que a gente tem perdido muito, né, nos últimos tempos e que é muito importante a gente ter essa consciência, né? Faz, às vezes, mais efeito do que a própria suplementação. Camila, qual é o pontapé inicial para a gente iniciar, né, um planejamento para uma alimentação saudável nesse ano? Então, Jorge, eu vejo como bem importante definição de metas, né? O ser humano trabalha muito com as metas, a gente precisa ter metas para a gente correr atrás e entender que a gente não vai conseguir, né, do 0 ao 100, né, numa tacada só, e sim ir traçando metas. Por exemplo, eu vou consumir aí 3 frutas variadas no meu dia. E aí vou colocar como meta ter esse consumo durante o meu dia. Vou aumentar o meu consumo de vegetais, saladas, no almoço, no jantar, né? É uma meta bem interessante. Vou ajustar o meu consumo de água, que é muito importante, né? As pessoas têm perdido muito esse hábito, né, de consumir água. Extremamente importante. Vou mastigar melhor, né? Vou ter um tempo de qualidade. É um outro agravante que a gente vê hoje. A gente não tem mais tempo para comer, para se alimentar. Então, ou a gente está fazendo algo, trabalhando junto, ou a gente está olhando o celular, a gente não tem um tempo de qualidade, né, para se alimentar. E esse papel é fundamental, né? A mastigação, ela faz com que a gente também faça a digestão melhor desses alimentos, o aproveitamento melhor desses alimentos e também conecte com o nosso cérebro dizendo, eu estou saciado, eu estou, né, pode parar, né, que eu não preciso mais de alimento. Então, se a gente perde isso, a gente perde muitas coisas, né? Então, é realmente priorizar, né, aquilo que eu falei no início. E muito importante a gente não só falar que a gente quer mudar os nossos hábitos, e sim agir, né? Dar um tempo, né, de qualidade para isso no nosso dia a dia. A passagem de um ano para o outro, né, também é um período em que as pessoas param, saem de férias, Sim. têm uma folga maior, mais ampla. Muita gente quer comemorar e muitos abusos acabam acontecendo, né? É mais comum você voltar mais pesado do que menos pesado, né, depois das férias, né? E como é que a gente pode fazer, né, para regular novamente, voltar o mais rápido possível na situação anterior? Sim, sim. Sair de férias, participar das festas, dos eventos, faz parte de uma vida equilibrada, saudável. A grande questão é que daí nesses momentos a gente esquece, né, que a gente tem um organismo que precisa de nutrientes ou que precisa de cuidados. O nosso corpo ele não sabe quando a gente está de férias e quando a gente não está. Então, a dica que eu dou é, quando tem os excessos, procura no próximo dia compensar, né? Tomando mais líquido, investindo numa alimentação legal. Participa dos eventos, mas não se permita o tempo todo, né, ter as saídas, né? Porque, de fato, a gente precisa investir. E investir em uma alimentação equilibrada não é sofrimento, não é restrição, e sim qualidade. Então, acho que isso é o mais importante. E de janeiro a dezembro, né, nesse intervalo, que a gente talvez tenha menos eventos, menos, né, possibilidades dessas questões, buscar ter um equilíbrio, uma constância, né, encaixar sempre o exercício também que ajuda, né, então, nesse sentido, eu acho bem válido. A alimentação, ela mexe com a nossa ansiedade? Sim, a gente tem muitos estudos, né, relacionados ao intestino, conexão intestino-cérebro. Hoje a gente fala aí de 40, 50 mil estudos, né, relacionados no tema. Então, a gente tem tanto a conexão do cérebro para o nosso intestino e o intestino com o nosso cérebro. Então, quando a gente tem uma alimentação equilibrada, equilibra com a nossa microbiota equilibrada, a gente também favorece, né, a questão do controle da ansiedade,
no tratamento da depressão. Então, alguns nutrientes, eles são fundamentais para esse manejo realmente das questões também relacionadas a cérebro. E ela pode equilibrar a ansiedade? Uma alimentação bem feita? Tem algum alimento, por exemplo, ou alguma rotina de alimentação que pode ajudar a equilibrar a ansiedade? Sim, sim. Normalmente a nossa base da alimentação é mais o carboidrato, né? Que a gente encontra aí nas massas, nos pães, nos tubérculos, nas batatas. E aí, quando a gente tem um excesso de consumo desses farináceos, né? Principalmente a farinha de trigo, ela não é uma vilã, né? O que acontece é que a gente às vezes consome pão, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, e aí a gente acaba tendo falha de alguns nutrientes que são importantes para complementar. Então, um dos ingredientes que eu acho super importante para manejo até de fome e saciedade é a proteína, proteínas de boa qualidade. E aí a gente fala dos ovos, das carnes, do atum, dos grãos, né? Então, ter a alimentação equilibrada nesse sentido, né? E associar as fibras, as frutas, os vegetais. A gente tem alimentos muito potentes, né? Fitoquímicos, compostos bioativos, que vão equilibrar e ajudar nesse manejo realmente da ansiedade também. Quem inicia o ano querendo perder peso, quais são as dicas de alimentos ou uma alimentação, uma dieta que pode auxiliar, né, nesse planejamento? Sim, Jorge, acho que é bem comum agora, né, a gente voltar com tudo, né, com esse objetivo. A primeira dica que eu dou, não faça dietas restritivas, né? Prefira voltar à rotina, vá colocando metas, inclua, né, uma vez na semana, né? Eu não tenho tempo, é muito difícil, mas vá à feira, né? Vá à feira, ou faça, né, digamos assim, o seu estoque também, né, de vegetais e frutas, independente onde você compra. Acho que essa é uma gestão que é importante tanto para a pessoa como para a família dela, né? Diminua o consumo de alimentos ultraprocessados, só ali a gente já tem muitos ganhos. Então, desempacotar menos e descascar mais, né? Então, até confundo um pouquinho a frase, mas ter o teu lixo orgânico maior do que o teu lixo reciclado, acho que é uma dica de ouro, porque os alimentos ultraprocessados, eles têm muitos, mesmo até os ditos saudáveis, né? Muitas vezes eles vão intoxicar mais o nosso corpo do que ajudar. Aliás, a produção do lixo mostra como a gente está na nossa alimentação, né? Como está o equilíbrio da nossa alimentação. É uma coisa fabulosa. Camila Passold, como é que as pessoas podem te encontrar, Camila? Tirar dúvidas, conversar com você. Isso, podem me seguir nas redes, né, @nutricamipassold. Lá a gente conversa todos os dias aí sobre a parte intestinal, saúde cardiometabólica também, né, cardiovascular. E também na Cardioprime, né, a gente tem os atendimentos lá. Eu também faço atividades, né, com programas de modulação intestinal, que é o @programa Restaure também. Então, podem me seguir lá que a gente vai conversando por lá. E fazer um planejamento deste ano, né, para ter uma saúde melhorada através da alimentação. Isso aí. A gente já está cansado de falar e de saber que uma boa alimentação acompanhada de uma prática regular de atividade física é igual a uma saúde melhor. Mas parece que toda a vida a gente tem que estar falando para lembrar, né? Porque não é fácil, Jorge. Não vou dizer que é fácil, né? Eu acho que é uma decisão que a gente tem que tomar e colocar isso como prioridade. Eu costumo dizer, hoje em dia a gente tem muita coisa que nos ajuda, né? Inteligência artificial, para N situações, a gente cada vez mais quer facilitar a nossa vida. Mas tem coisas, eu falei o exemplo da mastigação, que não dá para substituir por uma máquina ou por alguém que faça por nós. Então, tem coisas básicas que a gente está perdendo, que nosso corpo precisa, né? E ele, nesse sentido, não se atualizou com as tecnologias. E que se a gente não cuida hoje, né? Então, se eu não paro, não tiro um tempo para cuidar hoje, amanhã ou depois, que é o que a gente vê na prática, a gente vai ter que remediar de alguma forma, vai ter que parar de alguma forma, né? Então, como eu falei no início, o investimento, ele não é só financeiro, né? E é o maior investimento que você pode fazer, eu acho que é o mais rentável que você pode fazer, mas sim também de tempo, né? E de prioridade realmente, né, na nossa vida, tanto de nós adultos como das crianças que a gente vê aí crescendo aí
com vários problemas já, né, antecipados. Então, é o melhor investimento que a gente pode fazer. Então, não adianta só planejar a alimentação, planejar a atividade física, mas principalmente planejar o tempo. Isso aí, ter tempo, né? Para dividir com as suas prioridades de atividades, né? Isso aí. Que você prioriza para ter uma vida mais saudável. Isso aí, a gente sabe que dá, né? Cada um vai adotar a sua rotina, né? Uma das coisas que eu sempre falo, né? Não tem tempo, tenta se organizar 1, 2 vezes na semana, já deixa tudo lavado, faz as suas marmitas. Ah, não tenho tempo para fazer? Avalie alguém para fazer para você ou compre pronto. Mas a gente tem que realmente, né, priorizar, porque de fato é algo que vai favorecer muito o seu futuro, né? Com certeza. Camila Passold, obrigado pela participação mais uma vez aqui. Eu que agradeço. Eu conversei com a nutricionista Camila Passold, falamos sobre como ter mais saúde neste ano, começando pela alimentação.